Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Seu Inglês Nativo, um canal criado para que você aprenda inglês de uma vez por todas e o melhor, de graça. E hoje eu quero te dar pelo menos 9 justificativas para que você pare de traduzir. Como assim, Elton? Não existe maneira de eu aprender inglês se não for pela tradução. Eu queria dizer sim, mas não. Eu até entendo que de repente no começo você pode até usar um pouco da tradução, mas deixa eu contar um pedaço da minha história para você. Eu, além de professor, fiz um curso de interpretação sequencial. Ou seja, sabe intérprete de conferência, aqueles caras que ficam escondidos numa sala com um fonezinho e o cara tá falando em inglês e você coloca o seu fone e você ouve tudo na sua própria língua? Eu fiz eu fiz um curso na PUC uma vez sobre isso e eu saía daquelas aulas com dor de cabeça todos os dias. Como assim, Elton? Pois é, o trabalho lá era para a gente traduzir discursos o tempo todo. Então eu ouvia o discurso de alguém numa tela e eu tinha que ouvir e falar e eu saía com dor de cabeça todos os dias. Por quê? Porque a minha mente ficava completamente cansada de trabalhar dobrado, triplicado, quadriplicado às vezes. Porque eu tinha que ouvir e ao mesmo tempo falar, mas ao mesmo tempo que eu estava falando, eu ouvia, diferente de um intérprete sequencial, aquele consecutivo, que o cara fala um pedaço, o intérprete fala um pedaço. Fala um pedaço, o intérprete fala um pedaço. Isso também cansa muito, mas muito mais do que falar um pedaço, falar outro, falar um pedaço, falar outro, é você ouvir e ao mesmo tempo ter que falar e ao mesmo tempo ter que ouvir. Numa conversa, se você traduz, você faz exatamente como eu fazia nesse curso. Ou seja, você pode se cansar demais numa conversa de 10 minutos. Porque você vai trabalhar como se você estivesse conversando meia hora, 40 minutos, uma hora, porque você vai ter que trabalhar dobrado na sua mente. Então, a minha primeira coisa que eu quero dizer para você é o seguinte: pare de traduzir. Por quê? Porque, em primeiro lugar, cansa demais. Outra coisa, a conversa fica chata. Porque imagina alguém vira para você e fala "What's your name?" E você fala "What's your name?" Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Meu nome é Elton. Como é que traduz meu nome é Elton? My name... Cara, eu já fui embora, a pessoa já desistiu de conversar com você. Por quê? Porque demora muito para ter uma simples resposta. Ok, Elton, então me ajuda. Você está dizendo que traduzindo pode ser que eu não aprenda? Eu tenho absoluta certeza que você não vai aprender se você traduzir 100% de tudo que você ouve. Até porque tem coisas em inglês que não tem tradução. Você precisa literalmente virar uma chave e responder em inglês aquilo que está te sendo perguntado em inglês. Porque você imagina se alguém vira para você e pergunta o seguinte: How old are you? E você vai traduzir na sua cabeça: quão velho você é? Quão velho você é? Como é que você responde quão velho você é? Eu sou muito velho, eu sou pouco velho, eu sou mais ou menos velho. Como é que é isso? Não, por quê? Porque expressões e frases em inglês não querem dizer literalmente o que está sendo dito palavra por palavra. Uma outra história que eu tenho muito interessante para te contar é que assim que eu voltei para o Brasil, para você que não sabe, eu fui alfabetizado nos Estados Unidos. Então, dos 3 aos 7 anos eu morei nos Estados Unidos. E quando eu cheguei no Brasil, eu virei e eu queria beber chocolate quente e eu virei para minha avó e eu falei: posso eu ter quente chocolate? Gente, fala sério, isso era português? Claro que não. Isso era uma frase em inglês, can I have hot chocolate, traduzida palavra por palavra, que não fazia o menor sentido em português. Ok, minha avó entendeu, ela fez o chocolate quente para mim, ela ainda ficou me elogiando, que lindo, meu neto tá falando português. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: não era português que eu estava dizendo. E se você ficar traduzindo ipsis literis tudo aquilo que você quer dizer, tudo aquilo que os outros estão dizendo, você vai se embolar e você não vai aprender. Ok? Tá claro isso? Então vamos lá. Vamos combinar então. Eu quero responder para você. Como é que você faz para pensar em inglês? Antes de te dar algumas dicas de como você vai pensar em inglês, eu quero te justificar. Eu já disse para você que se você ficar traduzindo tudo você não aprende. E eu também já disse para você que cansa demais. Ok. Agora, por que eu tenho que pensar em inglês? 1, porque facilita a sua vida. 2, porque a conversa fica mais natural. 3, porque quando você consegue pensar em inglês,
você consegue viver isso. Você não precisa do estresse do entendimento. Você só passa pelo estresse do, sei lá, do lugar em que você está ou da condição que você está, mas você elimina um tipo de estresse no seu convívio com a língua. Até de trauma, porque muita gente odeia inglês porque fica falando assim, mas eu não sei usar a palavra get, por exemplo. Claro que você não sabe usar a palavra get, porque você quer traduzir a palavra get, e a palavra get, sei lá, tem 18, 20 traduções. Então, se você entender para que serve a palavra get, é muito mais fácil do que você tentar traduzir a palavra get. Então, para você entender como funciona o inglês, facilita a sua vida, fica mais natural, te cansa menos. Beleza? Vamos às dicas então. Como é que eu faço, Elton, para de fato pensar em inglês? Primeiro, começa pequeno, não começa querendo entender o discurso do Steve Jobs. Não começa querendo, começa pequeno, começa por vídeos de criança, começa por vídeos de, sabe assim, feitos, desenhos para criança, vídeo no YouTube para criança, que você começa a entender pouca coisa, coisa mais tranquila para você entender. Você não pode pegar uma CNN, você não pode pegar um CBS, você não pode pegar um canal ABC, pegar um canal americano e tentar entender. Não, você não vai entender. Começa pequeno, vamos parte por parte, ok? Essa é a primeira dica que eu quero te dar. A segunda, ouça mais inglês. Você precisa se expor, você precisa expor os seus ouvidos. Se você ainda não viu o vídeo que a gente postou sobre como entender filmes e séries, por que você não entende filmes e séries, você precisa ver esse vídeo para você entender como é que os americanos falam. Eles não falam palavra por palavra, assim como no português. Às vezes, se eu virar para você, como eu dei o exemplo naquele outro vídeo, falar assim, vou pegar um café na cozinha. Você já entendeu que eu vou pegar um café na cozinha. Não precisa ouvir tudo. Você entende. Por quê? Porque você deduz. E essa é uma das dicas também. Comece pequeno, ouça mais inglês. Faltou um cedilha aqui no meu ouça. Ouça mais inglês. Ou seja, se exponha ao inglês. Mas eu não estou entendendo. Se exponha. Ouça. Coloque inglês para dentro. Uma criança, quando ela começa a falar português, inglês, japonês, qualquer letra, na verdade ela se expõe à palavra. Ela está num contexto em que ela está ouvindo aquilo o tempo todo, por isso ela aprende, mesmo que ela não entenda. Então não procure entender. O processo de aprendizado não passa pelo entendimento. O processo do aprendizado passa pela audição. Ok? Terceira coisa, não use Google Tradutor. Como eu ouço gente falando, não, botei no Google Tradutor e mandei ver. Não use Google Tradutor ou qualquer outro dicionário online ou offline que seja tradução. A minha maior dica para os meus alunos é exatamente essa. Use a pergunta em inglês. How do you say laranja in English? How do you say água in English? How do you say? Se você fizer a pergunta, ou então você está uma palavra em inglês e você não sabe o que ela significa, o que você vai colocar? What does mean? M-E-A-N, mean. So what does bottle mean? What does water mean? What does a palavra que você quiser mean? Porque se você fizer essa pergunta vai te ajudar a não traduzir, mas a entender o que ela significa no próprio inglês. Mais uma dica para você aqui, coloque frases em English pela sua casa. Como assim? Você bota na cozinha, por exemplo, what's there in the kitchen? Bota essa frase lá e aí você responde para você mesmo. There is a table, there are 6 chairs, there is a stove, there is... Entende? Você começa a conversar, a dialogar com você mesmo, com as perguntas que você coloca ao redor da sua casa. Se a gente tem um casal de amigos, por exemplo, que eles têm versículos bíblicos espalhados em inglês pela casa deles. Então, além deles praticarem o que eles querem, que é a profissão de fé deles naquele momento, né, digamos assim, eles também praticam inglês. Então, isso ajuda muito. Coloca frases em inglês, coloque perguntas em inglês, coloque coisas que você possa dialogar com aquilo. Então, what is this? This is a fridge, this is a stove, this is, Você pode colocar frases, palavras espalhadas pela sua casa para você ter contato com aquela língua. Quando a gente aprende Simple Past, por exemplo, eu boto para os meus alunos, coloque espalhado pela casa os verbos no presente e no passado. Para quê? Para você ter contato visual todos os dias.
está escovando o dente, você está vendo na sua frente ali os verbos regulares, irregulares, enfim. Repita frases em English. Como é que é isso, Elton? Ouviu uma frase lá, sei lá, I like to go to the beach. Pega aquela frase e você vai repetir essa frase do jeito que os caras fazem. I like to go to the beach. I like to go to the beach. I like to go to the beach. Você vai repetir até você falar igualzinho os americanos. Eu me lembro de uma frase que eu fiquei decorando um tempão, que é I like the hustle and bustle of the big cities. Eu peguei essa frase e eu falei, eu vou falar exatamente como os gringos. Porque eu não sei se você já percebeu, mas o inglês ele é meio cantado. So, I like the hustle and bustle of the big cities. What are you doing here? How's it going? Hey man, how are you? Você percebe? O inglês ele é meio cantado e quanto mais você ouvir, mais você pode falar igual. E por último, utilize English every day. Eu vou te falar uma coisa e você guarde essa informação. Você nunca vai aprender inglês só indo no seu curso de inglês. Não existe isso. Se você acha que você vai se tornar fluente indo uma ou duas vezes na semana no seu curso de inglês, você está completamente errado. Então você precisa fazer a sua parte. Eu tenho um aluno que ele ficou 10 anos frequentando um curso de inglês e não aprendeu inglês. Mas no dia que ele virou a chave e falou, agora eu vou aprender inglês em 3 anos, ele se dedicou e ele conseguiu de fato aprender inglês. Então, que você se lembre disso. Essa é a dica de ouro, é a dica bônus aqui. Não ache que você vai aprender inglês somente frequentando um curso de inglês. Você não vai. Você precisa de mais. O curso é o seu GPS, é a sua bússola, é como. Agora, só depende da sua dedicação. Depende de você realmente querer correr atrás. Beleza? É isso aí. Se você gostou desse vídeo, compartilha com quem você acha que precisa pensar em inglês. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, no Telegram, em qualquer lugar nas suas redes sociais. Compartilhe esse vídeo para que muita gente saiba que de fato precisa aprender a falar inglês. Se você conhece alguém que advoga a ideia de que traduzindo se aprende inglês, mostra esse vídeo para ele e deixa ele se questionar para ver se realmente está valendo a pena a forma que ele está estudando inglês. E não se esqueça de dar um joinha. Se você ainda não é inscrito nesse canal, não se esqueça de se inscrever. E é isso. See you on the next video. Bye bye, guys!